Oi, meninos, tudo bem? Na última aula, nós vimos sobre o processo de independência lá dos Estados Unidos, né, que se libertou da Inglaterra. Na aula de hoje, nós veremos sobre o processo de independência que aconteceu na América Latina, mais especificamente lá na América Espanhola. Por conta do governo de Napoleão Bonaparte, que exerceu seu domínio sobre a Espanha, chegando até mesmo a colocar seu irmão no trono espanhol, alguns territórios que eram, né, territórios espanhóis, incluindo aqueles que ficavam no além-mar, acabaram se revoltando contra o governo. Em relação às colônias espanholas na América, não foi somente, né, um protesto contra o fato, né, dos franceses estarem governando a Espanha. Em um primeiro momento, existiram juntas, né, na América Espanhola que queriam somente retirar o rei francês do trono espanhol, mas a maior parte do movimento que existiu na Espanha e que foi o movimento que acabou se consolidando depois que Napoleão Bonaparte, né, é derrotado, é um movimento que queria autonomia das colônias espanholas em relação à metrópole. Por conta, né, principalmente da pouca participação política, dos impostos muito altos que tinham sobre as colônias, a América, né, estava querendo se libertar da Espanha, estava lá em busca da sua independência. Então, quais foram os grandes motivos que levaram à busca, né, de independência por parte da América Espanhola? Primeiramente, a gente tem alguns valores iluministas de crítica da sociedade de antigo regime, de crítica do pacto colonial, do poder absolutista. Então, nós tínhamos, de um lado, as ideias iluministas que iam ascendendo na América Espanhola. De um outro lado, né, que foi o que acabou influenciando mais o processo de independência da América Espanhola, nós tínhamos aí algumas vontades que estavam na elite agrária, né, principalmente das Américas. O que eles queriam? Eles queriam liberdade comercial e eles queriam também um controle da vida política regional, porque a Espanha taxava muito e não dava participação política para os membros da colônia. Eles queriam ter o domínio da região que eles estavam lá vivendo. E tanto os valores iluministas, né, como essa vontade de liberdade comercial e de controle da vida política, acabam de certa forma se complementando, né? Por que se complementam? Porque as ideias iluministas elas não vão pregar, por exemplo, a ascensão da classe dos trabalhadores, né? As ideias iluministas querem uma igualdade perante a lei, querem liberdade comercial. Então, os valores iluministas acabam andando ao lado das vontades que a gente tem da elite regional das Américas. Os colonos, né, então, os colonos americanos, então, o que eles vão querer? Eles vão querer aí a liberdade em relação à Espanha, eles vão querer a sua independência. E a liberdade vai aparecer nessa luta de diferentes formas quando a gente pensa no contexto da América Latina. Não pensando somente, né, na América Espanhola, mas entrando também na questão da independência do Haiti, né, que a independência do Haiti que nós veremos na próxima aula foi um processo que esteve intimamente ligado com a abolição da escravidão na região, né, Haiti que foi uma colônia francesa. Então, nós tínhamos aqui nesse contexto de liberdade da América Latina três sentidos diferentes para essa palavra. Nós tínhamos a liberdade que os crioulos, que eram membros da elite americana, né, da América Espanhola, eram os grandes proprietários, os latifundiários aqui da América Espanhola, eles desejavam liberdade comercial e desejavam uma liberdade que permitisse a eles terem poder político. Quando a gente entra no Haiti, a liberdade não é somente uma liberdade em relação ao desligamento com a metrópole. Eles não querem só se libertar da França, eles querem o fim da escravidão. Então, a liberdade está aí relacionada com a escravidão. E no México, nós ainda temos um ponto um pouco diferente. Os índios, né, mexicanos, por exemplo, não queriam uma liberdade somente aí da Espanha, eles queriam a posse da terra deles.
Então, era uma liberdade que os mexicanos, os índios mexicanos buscavam, que estavam aí diretamente relacionada com o processo de domínio que aconteceu naquele momento. Então, nós temos aí no processo de independência da América Latina essas três ideias de liberdade: a liberdade para os crioulos, a liberdade para o Haiti e a liberdade aí para os índios mexicanos. Nós podemos ver, assim, os diversos significados do processo, né, de liberdade e de emancipação dentro da América Latina. E voltando aqui para a América Espanhola, nós tivemos, na verdade, uma série de processos de independência. E essas diferenças desse processo de independência esteve ligado principalmente ao fato de que as elites que estavam dentro da América Espanhola discordavam em alguns pontos sobre como, né, deveria acontecer o governo depois da independência. Então, nós tivemos alguns processos diferentes de independência na América Espanhola que acabaram gerando países, uma série, né, de países independentes diferentes. Não aconteceu aqui que nem no Brasil, né? Onde nós conseguimos manter a unidade do que antes era a colônia de Portugal. Na América Espanhola, os países, né, acabam se desagregando. Vamos começar então a analisar esse processo de independência a partir da independência da Grã-Colômbia, que começou lá naquele contexto de Napoleão Bonaparte, né, no contexto de enfraquecimento da coroa espanhola, onde os latifundiários, os crioulos venezuelanos, começaram já a discutir a sua independência política, começaram a organizar um congresso, a fazer uma constituição para, né, então, se separar da Espanha. Mas foi um projeto que não teve, né, uma base popular muito forte, e por conta disso acabou sendo derrotado por forças que ainda eram leais ao governo da Espanha. Esse processo, né, onde os latifundiários organizaram a independência, né, da região da Venezuela, acabou marcando muito um latifundiário, né, um líder, um membro da elite política que tinha lá na região, que foi o Simão Bolívar, né, que é aí uma das grandes figuras para a independência da região da Gran Colômbia. Mais para frente, lá em 1819, o Bolívar ele vai até mesmo, né, propor um projeto de constituição que vai combinar valores um pouco mais conservadores, como um Senado hereditário, com pautas mais revolucionárias que estavam mais perto, né, das camadas populares, como a abolição da escravidão, porque assim ele conseguiria o apoio das massas populares para conseguir combater o trono espanhol. O que, né, Bolívar ele queria depois que houvesse o processo de independência, é que os reinos se unissem em uma confederação chamada de Grã-Colômbia. Então, a Grã-Colômbia ela deveria ser composta pelos vice-reinos de Nova Granada, da Venezuela, né? E para o Bolívar, essa era a única forma, né, por meio dessa união política, que eles conseguissem ter poder suficiente para se libertar da Espanha. Mas, né, mesmo que Bolívar tenha conseguido a independência da Espanha, o projeto da Grã-Colômbia acaba falhando, né? A Grã-Colômbia acaba se separando em 1831 e a Grã-Colômbia vai acabar virando as repúblicas do Equador, da Colômbia e também da Venezuela. Mas mesmo que o projeto da Grã-Colômbia do Bolívar não tenha funcionado, ele apresenta aí algumas ideias sobre o que deveria acontecer com a América, né, que são interessantes para a gente estudar. Primeiramente, né, o Bolívar ele demonstra uma preferência pelo regime republicano, porque, né, para o Bolívar o regime republicano seria menos dependente da guerra, da expansão territorial, né, que era uma coisa muito ligada a monarquia. Então ele acreditava que o regime republicano acabaria contribuindo para o desenvolvimento da paz nas Américas e da união também entre as nações. O Bolívar ele acredita então que a independência, a formação, né, de novos países era algo intimamente ligado com a prosperidade, com a glória,
com a paz. Então, ele acha que essa independência da América Espanhola em relação à Espanha, né, acabaria promovendo um cenário de preservação, né, da comunidade, de prosperidade, de paz, de desenvolvimento das ciências, do comércio, da arte, da agricultura. Então, ele vai justificando assim a sua a sua ideia, o seu projeto de independência da América Espanhola. Além do projeto de independência que foi aí encabeçado pelo Bolívar e que acabou levando à criação de alguns países, né, como a Venezuela, a Colômbia, o Equador, mais para o sul das Américas, nós tivemos um processo de independência um pouco diferente, que foi a independência da região do Prata, né, da região do Rio da Prata. E esse processo de independência do Prata vai acabar gerando outros países, que foram a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Qual que é a grande questão nesse processo de independência da região do Rio da Prata? É que além desses países estarem lutando pela sua independência e contra a Espanha, eles estavam disputando entre si também, né, a sua autonomia. Então foi um processo de independência da América, né, espanhola em relação à Espanha e também dos territórios, né, do Paraguai e do Uruguai em relação aí ao que antes era o vice-reino, né, de Buenos Aires. Isso vai acontecer porque depois que eles conseguem, né, a independência em relação à Espanha, os argentinos que estavam sediados lá na região de Buenos Aires vão se proclamar a capital política que tinha na região da Prata e vão começar um processo de expansão para outras regiões, mas o Paraguai e o Uruguai não vão aceitar esse processo de expansão de Buenos Aires. Então, ao mesmo tempo que eles estavam lutando pela sua independência em relação à Espanha, eles estavam lutando com Buenos Aires para não se tornarem, né, submetidos a esse território. Além dessa disputa desses países da região da Prata entre eles e entre a Espanha, o Uruguai, que antes era conhecido como província cisplatina, acabou sendo anexado pelo Brasil, porque era um território que estava sendo disputado há anos entre Portugal e Espanha. E o Uruguai só vai realmente conseguir sua independência lá em 1825. Já o Paraguai conseguiu aí a sua independência de uma forma um pouco mais rápida e quando consegue a independência vai entrar em um governo ditatorial com o José França e se tornou um dos países mais isolados que a gente tem na América do Sul. Já, né, o processo de independência da Argentina foi um processo de independência que foi liderado por um crioulo, um membro da elite das Américas, né, que foi o José de San Martín, que tinha algumas ideias um pouco diferentes de Bolívar, né? Lembra que o Bolívar acreditava que deveria ser instituída a República nas Américas? O San Martín já não acreditava nisso, ele acreditava que somente o regime monárquico conseguiria estabilizar os países nesse período de independência. E da Argentina, depois de conseguir aí consolidar a independência do país, ele ajudou também no processo de independência do Chile e do Peru também. Indo agora, né, lá para a América do Norte, vamos ver um pouquinho sobre o processo de independência do México, que foi um processo também com algumas características singulares. Lá em 1810, ainda naquele contexto do Napoleão, nós tivemos dois religiosos, que foram o Hidalgo e o Morales, que vão declarar a independência da região do México e vão colocar um projeto político que queria a abolição da escravidão, a diminuição dos impostos e também a reforma agrária. Logo que recebem, né, esse projeto, a Espanha vai reagir e vai acabar, né, reprimindo esse processo de independência do México, porque era um projeto, o projeto que foi enviado pelo Hidalgo e pelo Morales era um projeto que não tinha realmente um apoio da elite, né? Porque eles queriam o fim da escravidão, queriam diminuição de impostos para aqueles que eram mais pobres, a reforma agrária, e isso não eram, né? Essas não eram pautas da elite crioula. Então, por conta disso, eles não têm um apoio e a Espanha reprime essa primeira tentativa de independência do México.
Somente em 1820 que nós temos um apoio dos crioulos no processo de independência. E aí isso acaba trazendo, né, um sucesso na concretização que a gente tem da independência do México em relação à Espanha. Mas, né, o que os crioulos vão fazer é modificar um pouco aquele projeto do Hidalgo e do Morales para que não houvesse mudanças sociais muito grandes no México com o projeto de independência, que lá em 1821 vai conseguir, né, ser conquistado quando os espanhóis perdem, por fim, a batalha contra os mexicanos. Então, por hoje é isso, meninos. Nós vimos aqui esse processo de independência da América Latina, né? Mais especificamente da América Espanhola. E na próxima aula nós continuaremos analisando já o processo de independência do Haiti. Até a próxima!